Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Hoje tem um meio aulão, meio destrinchando, tá? Quero conversar com vocês sobre a prova de Física do Enem do ano de 2023. Isso porque eu resolvi cada uma das questões, preparei lá, publiquei, deixei as questões programadas e como eu estava com um volume de material muito grande para vir, essas questões só vão aparecer no canal lá para fevereiro. E fiquei pensando assim no pobre do aluno que queria ter uma conversa sobre a prova, mesmo que não fosse aquela conversa perfeita, com a resolução nutridinha de cada uma das questões. Aí eu pensei, eu vou fazer um misto de resolução com o destrinchando. E o que é que eu chamo de destrinchando? Destrinchando é eu pegar a prova e dizer que assim, ó, caiu nessa prova questões com esse estilo, a lógica da banca foi mais ou menos essa. Só que eu vou deixar também aqui o manuscrito da resolução das questões. Se por um acaso você tiver no desespero, quiser ver logo uma solução, ela vai estar uma carinha dela aqui, de uma maneira assim meio precária, mas para a gente ter uma compreensão geral do que foi essa prova de Física do Enem de 2023. E nós estamos falando do seguinte. Vou jogar isso para cá. Então vamos lá. Primeira questão, uma questão linda, né? Pela primeira vez eu vejo o Enem colorido. Isso parece uma besteira, mas é algo que anima numa prova, né? Você vê uma prova colorida, começando com Cascão e Cebolinha, poxa, personagens adoráveis, e fala sobre uma questão de ondulatória, caiu muito ondulatória nessa prova do Enem, tentando entender como é que ficam as características da onda. Então eu explico aqui quais são as características da onda e o que cada uma delas fazem, né, na resolução da questão. Por um acaso, o gabarito é letra C, amplitude que é a amplitude que indica também a quantidade de energia que a onda carrega, né? Em uma questão de ondulatória. Seguindo aí, uma outra questão sobre ondulatória, que é é muito recorrente essa questão, tá? Você tem o espectro visível, que vai do infravermelho até ultravioleta. Então, do infra, menor frequência, até o ultra, maior frequência. Então, o infravermelho e o ultravioleta a gente não enxerga, né? Mas antes disso, né, o vermelho e o violeta a gente enxerga. Então, o vermelho você tem frequências baixas e comprimentos de ondas grandes, e o violeta, ao contrário, é sobre isso que está perguntando aí. Já conversei aqui sobre a questão de borboletas serem iridescentes tendendo para o azul, porque é muito parecido o que acontece com essa questão aqui, né? Porque quando você vê uma cor, normalmente a luz bate em algum lugar, reflete e você vê a luz refletida. No caso das borboletas, elas são azuladas porque o espaço entre as escamas é muito pequena e a luz que consegue passar ali é de menor comprimento de onda, então azulada ou com tons de violeta, né? Então por isso que as lindas borboletas são iridescentes. É a mesma questão aí, letra A, tá? No violeta você tem menor comprimento de onda e maior frequência. A questão 93 fala sobre a difusão de uma onda eletromagnética em todo o espaço. Então aqui caberia o aluno saber que se trata de uma superfície esférica. Então você gera uma determinada potência em um ponto, essa onda ela se espalha como se fosse uma bola que ficasse enchendo. Então na superfície esférica que chega, você tem uma determinada desculpa a palavra, né, uma diluição da energia naquela determinada área, né? Não é a palavra correta, é o que está quicando aqui na minha cabeça. Então você tem que ter a potência e dividir pela área da superfície esférica naquela determinada distância. Então a gente tem que saber isso aí para matar essa questão.
Mais uma questão de ondulatória, também poderia ser de fluxo de energia, né? Mas é basicamente de ondulatória. Então, ó, já 3 questões de ondulatória. Gabarito, letra A. Questão 95 é a questão de termologia, na qual você tem que demonstrar o conhecimento do que vem ser calor sensível e calor latente, e que você pode ter transmissão de energia para um determinado corpo sem que ele mude de temperatura, que é o calor latente, ou isso normalmente vai acontecer nas mudanças de fase, né? Ou você pode ceder energia para um corpo e ele aumentar de temperatura, então estamos falando de calor sensível. Então, questão de termologia. Depois eu poderia fazer deixar anotado uma estatística aí, né, do que caiu. A questão 97 é uma questão de gases, a fórmula PVT igual a NRT. Eu não posso declarar aqui qual é o meu mnemônico, porque ele não é um mnemônico educado, né? Eu acredito que alguns alunos saibam esse mnemônico, né? Então, no final das contas, você tem que só aqui aplicar a fórmula com o cuidado de colocar as unidades corretas. Lembrando aí de passar mililitros para litros, e a temperatura em gases perfeitos você tem que botar em Kelvin. Tá? Então ficamos aí nessa questão com a letra C, de cachorro louco, uma questão de gases. A questão 98 foi interessante, que eu tenho um grande amigo, Marcelo, que toca o canal Plantão Química. Aí ele quis resolver lá correndo as questões, né? Inclusive que me motivou a fazer esse vídeo aqui, que é sobre eletricidade, né? Eletrodinâmica, e o que acontece quando uma lâmpada queima nesse determinado circuito. Então, assim, você pode matar essa questão se você quiser fazer contas. Diz que a resistência da lâmpada e a resistência do resistor tem valor igual, faz as contas aí e vê o que acontece. Mas também pode ter a percepção de que quando a lâmpada queima nesse trecho aqui, a resistência desse trecho vai aumentar, diminuindo a corrente no circuito, diminuindo a intensidade luminosa das lâmpadas. Então, letra C é uma questão de eletrodinâmica. Questão 101, falando sobre forno de indução, e a indução eletromagnética acontece com campos magnéticos variáveis, e é o que está se perguntando na questão aí, né? Então, eu recomendo, se você tiver condição de colocar um fogão de indução, ele é mais seguro, ele é mais limpo, gasta menos energia, tem um monte de vantagens, só, infelizmente, não é barato, né? O daqui de casa, ele quebrou, rachou o tampo, né? Então eu tô com o tampo dele rachado aí, vai ficar funcionando até o dia que der zebra e eu tiver que trocar. Mas por enquanto a gente vai tocando a vida com ele mesmo. Legal? Então letra D é uma questão de eletromagnetismo. Questão 102 é uma questão de leis de Newton, né? Como é que você vai lidar aí com um equilíbrio? Aí fala que sem equilíbrio, Remo, está em movimento? Sim, você pode ter o equilíbrio estático, como você pode ter o de equilíbrio, já vi literatura chamando de equilíbrio dinâmico ou equilíbrio cinético, né? Então, quando você está com um movimento uniforme. Então, você pode matar esse tipo de questão aí com o conceito simples de que quando você usa uma polia móvel, né, você faz menos esforço. Então, letra D, uma questão que faz conta, mas é uma conta simples. Até agora não tivemos nenhuma conta demais. 106 é uma questão basicamente de cinemática, né? Que a gente tem quando uma bola é lançada verticalmente, quando chega no ponto mais alto a velocidade zera, mas a aceleração continua existindo porque a bola está sendo atraída para o centro da Terra. Então, aproveito aí para não
dizer que eu não gosto de falar para baixo, porque para baixo dá a impressão de que a Terra é plana. A Terra, pelo amor de Deus, não é plana, ela é geóide, tá? Quase que esférica, tá? Se você quiser simplificar aí a sua vida. E ficamos com a letra C de uma questão, se você assistiu, sei lá, 3 aulas de cinemática, provavelmente ouviu aí sobre essa questão. A questão 10 é uma questão que fala sobre eco, né? Mais uma questão de ondulatória, com uma pegadinha aí, não pegadinha, né? Pegadinha dá a impressão que é querendo te enganar, com uma pegada de cinemática. Então, eco, na hora de fazer as contas, você só tem que tomar o cuidado de entender que é uma coisa que vai e volta, então você tem que dobrar a distância para poder matar a questão, tá? Então, entender que você precisa do dobro do tempo, não no mesmo, enfim. É uma questão tranquila, tá? Interpretação fácil, mais uma de ondulatória e cinemática. Interessante isso, tá? Muito comum que questões envolvam áreas diferentes do conhecimento. Então, essa aqui envolve tanto a compreensão do que é eco, que é uma questão ondulatória, como também fazer as contas de cinemática. Seguindo aí, mais uma de ondulatória. Ondulatória caiu que nem chuva, né? O que cai na prova do Enem? Lágrimas, né? Mas caiu ondulatória à beça, né? E a compreensão de que a frequência é como se fosse a identidade da onda. Você compreende muito a onda a partir da frequência. Até porque, se em algum momento a onda refratar, o que é comum acontecer na realidade, ela pode mudar a velocidade de propagação, ela pode mudar o comprimento de onda, pode mudar direção e sentido, mas a frequência se mantém. Então, normalmente os equipamentos reconhecem a frequência da onda. Legal? Então, letra C, em mais uma questão de ondulatória. Questão 118 é uma questão que pode ser encarada como uma questão de física ou de química. Se por acaso você tem um líquido e coloca um soluto nele, você coloca, sei lá, sal, açúcar, você aumenta a densidade dele, basicamente isso é a questão, né? Fica com a letra A, e uma questão que tem carinha de química, né? Você pode encarar como uma questão de química, mas também pode entender como uma questão da parte de hidráulica, e por isso eu a fiz aqui, né? Apesar de conhecer muito pouco de química. A questão 119, fica aí minhas desculpas, porque eu tive que jogar a opção A aqui para o cantinho direito para caber no texto, né? Então ficou uma bagunça aqui na hora de fazer, né? Mas para poder caber numa prancheta só, eu prefiro fazer assim. Em mais uma questão de gases, se eu não me engano, é a segunda questão de gases perfeitos, né? O que acontece quando você regula o seu pneu? Quando está na estrada e o pneu já esquentou, ou quando você calibra o pneu com ele frio, conforme a recomendação do fabricante. Então, uma questão de gases, a resposta certa é a letra E, né? E seguindo aí, vamos ter uma questão falando sobre energia nuclear, por isso eu me arrisquei a falar sobre ela, e essa é uma questão basicamente sobre as questões ambientais. Trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente da minha cidade, lá no Carmo, e também uma época no Corpo de Bombeiros estava no setor de meio ambiente também, né? Então eu me senti à vontade de falar sobre a questão, mas se você olhar bem é uma questão de língua portuguesa, né? Porque pergunta as vantagens e na maioria das respostas estão as desvantagens. Então é uma questão quase que de língua portuguesa. Seguindo aí, assim, ficamos com a letra E de Euler. Questão 130. Se eu não me engano, não, é a questão que mais fiz conta para matar. Letra A, minha carinha vai estar pensando que eu sou dos Avengers, né? Que eu sou dos Vingadores, né? Então, deixei as contas aqui para você ver como é que fez. Logo vamos publicar, como já falei para vocês também, que é aquela questão clássica de leis de Newton, né?
Então, a segunda questão de leis de Newton dessa prova, teve aquela da academia também. Chegamos à questão 133, que fala sobre uma grandeza que eu particularmente eu não conhecia, nunca lidei com essa unidade antes, mas se você fizer, ver que se trata de uma questão tranquila de aplicação de fórmula, o texto te conduz à resolução da questão sem grande problema, né? Para poder caber em algum lugar, como fala sobre radiação, acabei colocando lá na playlist de Física Moderna, né? O que volta a uma conversa que eu já falei com vocês aqui antes, né? Não se assustem com Física Moderna em vestibular, porque ninguém vai te perguntar coisas assim absurdas, mas vai perguntar o basicão sobre Física Moderna, né? Acho que chegamos à última questão, uma questão de cinemática, né, que você calcula o tempo em que um caminhão e um carro passam numa rodovia e pergunta qual é a diferença. Aqui tem aquele cuidado básico da conversão de horas para minutos. Então, lembrar o básico, né, que 1 hora corresponde a 60 minutos, então 0,8 horas, então 0,8 vezes 60, então 0,8 horas não são 80 minutos, são 48 minutos. Então tem esse cuidado aí de conversão, mas não mais uma questão tranquila. Então é isso. Deixa eu tirar minha carinha feia daqui, para poder me despedir de vocês. Lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia. Peço para você deixar um like aí. Apesar da resolução mais nutridinha, mais organizada, só vai aparecer aqui no canal em fevereiro, mas adiantando aí a ideia de você ter o primeiro contato com essa prova do Enem 2023. É isso. Aquele enorme abraço.